Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, uma mensagem nova para o seu coração. Se perguntasse agora qual é o tema que vem à sua mente rapidamente, quase sem esforço, eu tenho a impressão que você diria alguma coisa relacionada à corrupção, à política, a impeachment. É essa a grande tendência dos nossos dias no que se refere a temas do momento. As pessoas estão comentando tudo o que vem acontecendo nos últimos dias. E talvez você tenha algumas perguntas relacionadas a isso, do tipo: por que nós chegamos até essa situação tão difícil? Por que estamos às beiras de tomarmos uma decisão dura como o impeachment? Por que algumas pessoas são tão corruptas? Todas essas perguntas, elas podem ser respondidas a partir de um princípio da palavra de Deus que tanto nos fala o coração. Você já leu o livro de Provérbios? Talvez já tenha lido, se não inteiro, alguns versos. Em Provérbios, nós temos por quase 3 dezenas de vezes alguma frase relacionada à injustiça, à corrupção, à ganância e à vontade de fazer algo que lese ou prejudique o outro. É interessante que apenas nesse livro da Palavra de Deus nós somos desafiados várias e várias vezes a tomarmos cuidado com a maneira como lidamos com as coisas, com os negócios, com os relacionamentos e até mesmo com a política. A maneira como tratamos as pessoas, a maneira como lidamos com o dinheiro, a maneira como lidamos com o poder, ela vai gerando em nós ou problemas ou bênçãos. E pelo que temos visto nos últimos dias, uma maneira errada de lidar principalmente com o dinheiro e com o poder levou o Brasil à situação na qual nos encontramos nesse exato momento. A palavra de Deus nos traz advertências sobre como lidamos com o dinheiro, com o poder, com a política, com o governo. E um dos versos que mais me chama a atenção faz parte desse bloco de livros de sabedoria que inclui Provérbios e também inclui Eclesiastes. No livro do Eclesiastes, no capítulo 8, verso 11, há um verso que eu acho fundamental para tratarmos em relação a esse tema da injustiça, da corrupção. A palavra de Deus nesse verso diz: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se inclina para planos do mal. Prestou atenção? Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se inclina para fazer o mal. Em outra versão diz que o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. A falta de castigo, de fato, é um dos problemas que gera a violência, que gera a corrupção, que gera a injustiça. De vez em quando nós vemos pela televisão que crimes cometidos há vários anos atrás estão sendo julgados agora. Passaram por uma primeira instância, uma segunda, uma terceira. São décadas em que pessoas aguardam para verem a justiça sendo realizada. No nosso país, infelizmente, a demora faz com que pessoas se inclinem
para cometer as injustiças. E não só a demora, a falta de instrumentos ou ferramentas que tragam à tona de um modo rápido, mas também muito esclarecedor, todos os crimes que estão acontecendo nos bastidores, onde nós não enxergamos. Quem imaginava que nos últimos anos a situação da Petrobras, por exemplo, estava indo de mal a pior por causa da corrupção? Quando nós tomamos consciência do que estava acontecendo, já era tarde demais. Mas também quem podia imaginar que uma empresa, ou uma indústria, ou até uma pessoa estavam há anos cometendo crimes e ninguém viu, ninguém percebeu, não havia uma ferramenta que esclarecesse o que estava sendo feito na surdina, nos bastidores. A palavra de Deus é tão sábia. Quando os crimes não são punidos logo, o coração do homem se enche de planos para fazer ainda mais maldades, injustiça e corrupção. Como nós podemos resolver esse problema? Como diminuir a corrupção? Como tornar mais branda a injustiça? A palavra de Deus traz outras orientações sobre isso. E nós vamos ver no próximo bloco algumas ferramentas para lidarmos com a corrupção e extinguirmos de uma vez por todas a injustiça que maltrata e acaba com o nosso Brasil. Aguarde, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. Nós temos todas as semanas essa oportunidade de interagirmos, de dialogarmos, sempre aqui no www.hdprovideo.tv.br. Segundas-feiras, 21 horas, vamos juntos dialogar sobre temas relacionados à vida cristã, aos relacionamentos, e hoje estamos conversando um pouco sobre a injustiça, sobre a corrupção. Nós juntos lemos lá em Eclesiastes 8:11 um verso central para lidarmos com esse tema. A palavra de Deus diz que quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer
o mal. Nos faltam ferramentas, nos falta agilidade para descobrirmos os crimes rapidamente. Mas a palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas para tornarmos o processo da justiça ainda mais rápido. A primeira dica é a transparência. Você já percebeu quantas vezes a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer nada no escuro, não devemos fazer nada escondido? Aliás, no próprio livro de Provérbios que eu comentei há pouco, nós temos alguns ensinos relacionados exatamente a tornarmos as nossas atitudes visíveis, os nossos processos, as nossas ações, o mais claro possível. Já percebeu que quando alguém quer fazer algo errado, em geral essa pessoa começa a esconder tantos processos como a si mesma dos outros? Já percebeu como um criminoso se torna experiente em esconder-se, em esconder os seus planos, em colocar em lugares obscuros o fruto da sua injustiça? Aliás, existem lugares no nosso planeta em que as pessoas se tornaram experientes em esconder as suas fortunas, ou na Europa, ou na América Central, ou até mesmo aqui no Brasil. O fruto da corrupção é escondido. Se nós queremos acabar com a corrupção e diminuir a injustiça, precisamos investir em processos mais transparentes. Precisamos exigir isso, mas a partir de nós, devemos também incentivar até a nossa própria família a ser o mais clara, o mais visível possível no que diz respeito às suas decisões, às suas transações. Por exemplo, nós não devemos fazer nada escondido. Devemos ser claros em como aplicamos o nosso dinheiro, em como fazemos a gestão das nossas contas. Você já ouviu alguma história de um membro da família que escondeu uma dívida, por exemplo, e quando ela veio à tona, a família ficou totalmente atolada nesse prejuízo? O mesmo acontece com o nosso país. Nós precisamos exigir que as autoridades sejam mais transparentes. É possível hoje, através da internet, nós acompanharmos em tempo real como a aplicação dos nossos impostos está se transformando em direito à população, em programas sociais, em investimento na saúde, na segurança. Nós devemos exigir isso dos nossos governantes. Está cada vez mais fácil termos acesso à informação. Então, por que não tornarmos os processos cada vez mais claros? Por que não exigirmos que seja colocado num site público as informações cruciais que respondam para onde está indo o nosso dinheiro? Nós podemos exigir isso. E se fizermos tal coisa, estaremos tirando do coração daquelas pessoas corruptas a inclinação para fazerem mais e mais corrupção. A palavra de Deus ainda vai nos dar algumas outras dicas de ferramentas que podemos utilizar para diminuir a corrupção e abrandar a injustiça. Além de tornarmos os processos mais claros, mais transparentes, nós podemos olhar para a vida do Senhor Jesus e ver nele um exemplo lindo de justiça e de trato das pessoas e das coisas.
O Senhor Jesus disse que nós deveríamos aprender com ele, porque ele era manso e humilde de coração. Por que uma pessoa rouba tanto? É pela falta da humildade. É por uma visão equivocada do dinheiro e dos bens. Existem pessoas que roubaram tanto no nosso Brasil, que ainda que quisessem gastar todo esse dinheiro, possivelmente não conseguiriam. Elas roubaram tanto, prejudicaram tanta gente, tudo porque não eram humildes o bastante para aprender a viver com uma quantidade razoável de dinheiro, sem precisar prejudicar os outros e acabar com a economia de um país inteirinho. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre como nós podemos diminuir a corrupção aprendendo a viver com menos, com o suficiente para a nossa vida. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Estamos conversando sobre injustiça, corrupção, como diminuir esse verdadeiro desastre social que acontece toda vez que alguém comete injustiças e tenta de todas as formas ganhar mais do que pode, do que precisa, do que é justo. Nós já vimos que a demora em descobrirmos a corrupção acaba gerando mais corrupção. Vimos também que se nós colocarmos os processos de um modo mais claro, de um modo mais escancarado, nós diminuiremos a corrupção. Mas a essência da injustiça, a essência da corrupção, nada mais é do que o querer obter mais do que precisa. O Senhor Jesus diz que nós deveríamos aprender com ele, que era manso e humilde. O que é a humildade, senão termos uma visão correta de nós mesmos, das nossas coisas, do nosso dinheiro e aprendermos a lidar com os nossos bens de tal forma que não vivamos com mais do que precisamos, mas sim com aquilo que através do trabalho Deus nos permite ter. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E de fato, quando vemos o que está acontecendo no Brasil, nós dizemos que a palavra de Deus está certa. Há pessoas que amam o dinheiro,
mas não pouco dinheiro. Elas amam muito dinheiro. Elas são capazes de pisar em outras que têm tão pouquinho, para que, através da injustiça, elas que já têm muito venham a ter ainda mais. Há pessoas tão cruéis que são capazes de tirar do pobre para enriquecer a si mesmas. Há pouco tempo, pela televisão, estava acompanhando os números da corrupção. Eles já chegaram aos bilhões de reais. É muito dinheiro. Por causa da corrupção, há pessoas nesse exato momento sofrendo muitíssimo. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora no mês de abril, os aposentados não receberam salário. Sabe por quê? Porque não havia dinheiro para pagá-los. A corrupção levou embora o dinheiro que essas pessoas, por justiça, deveriam receber. E não apenas no Rio de Janeiro, mas há pessoas sofrendo no Brasil inteiro. Programas sociais estão em risco. O desemprego aumentou muito e tudo porque algumas poucas pessoas não se contentaram com o dinheiro que já tinham e, através da corrupção, quiseram ter mais e mais e mais. É hora de aprendermos a viver com o suficiente. E nós não estamos falando aqui que uma pessoa que ocupe um cargo alto ou que tenha sido eleita para uma posição importante deva viver na miséria. Claro que não. Essas pessoas merecem ganhar bastante. Mas ganhar bastante não significa que elas deverão roubar para ter mais do que aquilo que lhes é mister. Quando uma pessoa assume um cargo, quando uma pessoa é convidada para trabalhar em determinada localidade, para ocupar uma posição na empresa ou no governo, ela sabe quanto vai ganhar. E aquilo deveria ser para ela o bastante para a sua sobrevivência. Se uma pessoa aceita um cargo, aceita uma posição, não pelo salário que vai receber, mas sim pensando na chance de ser corrupta para ganhar mais, essa pessoa já está doente nos seus pensamentos. Porque nós não deveríamos nunca cogitar em ter mais do que aquilo que nos foi oferecido de uma maneira justa através do nosso trabalho. Querido amigo, o nosso Brasil só vai melhorar quando a corrupção for julgada rapidamente e com excelência, quando os processos forem claros e nós vejamos sem muita dificuldade onde o nosso dinheiro está indo e como o nosso governo está investindo os impostos que nós pagamos. Mas também a corrupção só vai acabar quando homens e mulheres como você e eu, mas também os outros que ocupam posições mais altas do que nós, compreendam que ganhar mais do que foi acordado, do que foi discutido, do que foi plenamente, justamente contratado, quando essas pessoas tiverem a vontade e se estabeleçam com essa quantia justa, honesta e que sim, muitas vezes é até mais do que essas pessoas precisam para viver. A corrupção, ela nasce no coração de qualquer pessoa, do seu, do meu. O que nós não podemos permitir é que ela, nascendo, receba o adubo da ganância e se transforme em uma grande árvore com muitas raízes e que quase não pode ser mais derrubada.
que a corrupção diminua e que a transparência aumente. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa.